Bom, pessoal, dando continuidade aqui, então, à segunda parte da aula, né? A gente vai mostrar o que a gente viu na teoria aqui a partir de simulações, Monte Carlo. O Vinícius vai mostrar para a gente aí várias simulações, né? Da aula aqui que a gente fez, né? Ele me ajudou também na parte teórica, junto com o Ivandro também, como eu já comentei na aula aí. E aí, Vinícius, começa a falar aí, pode começar aí, vai entrar na aula aqui agora. Monte Então, Carlo, né? Monte se Carlo. você quiser dar uma, se você quiser dar uma explicada aqui na início, só retomando a equação aqui, né, essencial aí do ajustamento, explica essa fórmula aqui para ele, só para retomar. Não, E aí eu já inicio os deixa, gráficos, pode ser? deixa eu falar, pode explicar, porque eu já expliquei também, e aí fica a sua visão aí Tá, dessa equação aí também. tá, beleza. Bem, pessoal, acho que vocês vendo os vídeos aí do Tom Mills os vídeos anteriores, né, vocês devem ter observado que essa equação aqui é uma equação muito importante para o ajustamento de observações, né? Do lado esquerdo aqui da equação, nós temos o erro estimado, né? Ok? Nós temos aqui o erro estimado, e esse erro estimado, ele depende de duas partes, né? A primeira parte, aqui, né? Vou colocar aqui a primeira parte. Essa primeira parte aqui, o Tomil mostrou lá para vocês, está associado, né? Exatamente ao erro verdadeiro, né? A influência do erro verdadeiro daquela observação I, ok? E a segunda parte aqui, opa, essa segunda parte aqui é a média, né? É a média, no final das contas é a média aqui dos erros verdadeiros, né? Das outras observações que contribuem para o erro estimado daquela observação I. Então, por isso que está J aqui. Por isso que está J aqui. Ok? Bem, deixa eu dar continuidade aqui, então. Então, qual foi a ideia aqui, né, do método? Né? A gente, usando simulações Monte Carlo. Bem, o erro verdadeiro, pessoal, é claro que na prática ele é desconhecido, né? Certo? Isso daqui não tem como a gente conhecer. A ideia do método mínimos quadrados aqui é estimar esse erro aqui. A gente quer que esse erro estimado aqui, ó, certo? Daquela observação, né? Fique próximo, de fato, do erro verdadeiro, ok? Daquela observação, né? Daquela medida. Mas é óbvio que a gente vai verificar aqui, com o uso do método Monte Carlo, que a gente pode, né, por meio de simulações, simular a distribuição do erro verdadeiro. Então, considerando que o erro verdadeiro, por exemplo, segue uma distribuição normal, ok? Então, o vetor dos erros verdadeiros, né, que vai ser a observação I mais os outros erros, né, nós vamos aí considerar, por exemplo, várias distribuições para esses erros verdadeiros, simulando, né? Vocês sabem que na prática, muitas vezes, pressupõe que o erro verdadeiro segue uma distribuição normal, né? Mas nós vamos fazer várias distribuições aqui, ok? Então, se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, tá? Se eu esquecer alguma coisa aqui também, você pode... Aí, só enfatizando que é para o caso, essa equação vale para o caso da média, né? Quando a gente tem um parâmetro só de ajustamento. Isso daqui isso, exatamente, exato. Isso aqui é para a média, né? O parâmetro aqui, pessoal, nossa, isso aqui é difícil escrever esse aqui, é mais fácil no próprio enfim. Mas o parâmetro nosso aqui, desconhecido, é a média, isso, exatamente, né? Nosso parâmetro aqui de interesse... É o método dos mínimos quadrados, né? Considerando apenas um parâmetro, apenas uma incógnita x, né? O vetor dos parâmetros incógnitos ali só tem um elemento, né? A gente tem uma matriz A que virou um vetor Azinho, né? Com tudo 1. E a peso e identidade, né? Todas medidas com a mesma precisão, digamos assim, né? E covariâncias nulas. Mas essa ideia aí que a gente vai passar hoje, ela acaba... você acaba até podendo pensar também as conclusões que a gente tira aqui, né? De forma didática, usando esse exemplo simples, a gente passa a pensar também em redes geodésicas e tudo mais, né?
em ajustamentos mais complexos, né? A ideia geral dá para pegar daqui também. Exato. Então, pessoal, vamos lá. Vamos considerar, então, o primeiro caso aqui, ó, que o meu erro verdadeiro, né, ok? Ele tem uma distribuição normal, tá? E ele está dentro desse intervalo aqui, né? De -3 a 3, tá? Então, esse daqui, ó, essa distribuição que eu gerei aqui, a distribuição normal, claro que é a distribuição teórica, né? Aquilo que nós queremos chegar. É isso aqui que eu quero que o método dos mínimos quadrados lá mostra pra gente, tá? Então, é claro que aqui isso aqui foi simulado, né, por Monte Carlo, e nós consideramos aí, então, o desvio padrão da observação aí, né, é mais ou menos 3, tá ok? Então, por isso está dentro desse intervalo aqui, ó, -3 a 3, tá? E esse aqui, claro, que é a distribuição para esses parâmetros aqui, né? Considerando o parâmetro, eu falo aqui, na verdade, é o desvio padrão, tá? Para não confundir com o parâmetro incógnito aí do ajustamento. É o desvio padrão da observação, tá ok? Bem, então... só um detalhe, aí só para enfatizar, né? Para o estudante menos familiarizado, a precisão do seu equipamento, do seu sistema de medida, né? É isso que está sendo simulado, né? Está simulando que o seu sistema de medida segue a distribuição, o erro, né? O seu sistema de medida produz um erro verdadeiro nas medidas que seguem a distribuição normal, com essa característica aí, né? Exato, exatamente. Tá? Bem, então, seguindo lá a equação, né? O erro estimado, né? Nós simulamos, então, os erros verdadeiros e aplicamos aqui dentro da fórmula. Então, esse erro verdadeiro foi gerado, né? Esses erros verdadeiros foram gerados e a gente só fez aqui o cálculo, né? Se vocês olharem lá nos vídeos do Tomil, ele mostra, né, essa equação aqui. Veja que ela depende do número de observações, né? Certo? Então, no primeiro caso aqui, a gente considerou que a distribuição foi a distribuição normal e o número de medidas que foi feito em campo, né? Pensando em medidas diretas aqui, né? Pensando, por exemplo, que mediu 10 distâncias, tá? Então, são 10 observações. O que nós queremos? Nós queremos o valor médio, o valor mais provável da distância, tá? Então, nós consideramos aqui que o engenheiro foi para campo, né? E fez 10 medidas lá, ok? E aí, consideramos que o erro verdadeiro lá variou aí de -3 a 3, tá? E, lógico, a distribuição desse erro, distribuição normal. Geramos isso por Monte Carlo, isso daqui entra... Isso aqui entra o erro verdadeiro daquela observação, tá? E aqui as demais observações que influenciam também na estimativa do erro aqui, tá? Erro estimado. Erro estimado, erro das outras observações, vamos dizer assim. Então, aqui, por exemplo, esse aqui então, mostrando aqui, né, o resultado, né, o erro estimado, ele vai ser igual, então, aquela parcelinha ali, mais a segunda parte, ok? Ó, olha que interessante, distribuição normal, tá? Então, o erro verdadeiro aqui seguiu distribuição normal para o erro verdadeiro das demais observações aqui também segue uma distribuição normal. Isso aqui é a média dos demais erros, né, que contribui para o erro estimado. No final das contas, né, essa junção aqui produz erro, tá? Se vocês observarem, né, o erro estimado aqui, ó, ele está muito próximo, né, do erro verdadeiro que nós queremos, né? Se vocês olharem aqui, ó, está bem próximo, né? Certo? Isso significa que o método dos mínimos quadrados, ele está conseguindo representar bem o erro verdadeiro, tá? Ok? Bem, o que é isso daqui, ó? Isso daqui, pessoal, é o meu parâmetro. Como eu tenho 10 distâncias, né? O meu parâmetro incógnito aí é a média, né? O Tomil deve ter comentado isso nos vídeos anteriores.
Então, o meu parâmetro que eu quero encontrar aqui é a média. No caso aí, né, claro que eu considerei que a distância que estava sendo medida lá é esse valor 100 aqui, ó. Tá? Esse valor 100 aqui. Então, foi o que eu considerei lá para a simulação, tá? Então, o que eu espero? Esse daqui é a distribuição da média, ok? Então, eu simulei os erros e fiz todo o ajustamento, né? Eu tenho o erro ajustado, vocês vão lembrar lá, né? Tem o erro ajustado, tem a matriz a X lá, e eu posso encontrar também, né? Então, esse aqui é o valor aqui médio, né? A média, né? O parâmetro incógnito. Esse aqui é a distribuição dele. Olha que interessante. Ele está seguindo também aqui uma distribuição normal, né? Uma distribuição normal também, ok? Ô, Vinícius. Pensando aqui, ó, erros verdadeiros do intervalo de menos 3 a 3. Então, se vocês observarem aqui, ó, o erro verdadeiro, ele é bem, assim, ele é simétrico aqui, né? A distribuição é simétrica, porque você tem valores, né, menos 3 a 3 aqui, você está bem no meio, né? Então, tem 50% dentro desse intervalo aqui de menos 3 a 0, basicamente, e de 0 até 3, né? Então, você tem uma simetria aqui, ó, perfeita, né? E o método de mínimos quadrados, estimando o erro aqui, a gente conseguiu estimar bem o erro verdadeiro, né? Você quer comentar mais alguma coisa? Não, sim, porque, assim, pensando no público aí que não tem familiaridade com a simulação Monte Carlo, né, eu acho que, de repente, deixar mais claro, né, que as simulações, né, então, acho que não está muito clara a questão das simulações. Então, o que o Vinícius fez, né, ele pode explicar melhor, hein? Ele gerou, começou o algoritmo dele para fazer essa análise, ele gerou, então, erros verdadeiros com a distribuição normal, né, dentro daquele intervalo de menos 3 e 3, né, aquilo ali é 68% de probabilidade lá no algoritmo. Claro que pode ser gerado, com certeza foi gerado erros verdadeiros fora um pouquinho desse intervalo, mas enfim. Importante que segue a distribuição normal, os erros verdadeiros. Aí ele foi lá e gerou um vetor que são 10 medidas, então ele gerou um vetor com 10 erros verdadeiros. Aí ele foi lá, aplicou essa equação, achou o valor lá para o erro estimado. E com o vetor dos erros estimados, ele acha o x, certo? Que é a incógnita x que você quer, o x chapéu ali. Ele fez isso quantas vezes, Vinícius? Foi 500 mil também. Isso, aí o Vinícius fez isso 500 mil vezes. O que vocês estão vendo aí, no fundo é o histograma que foi gerado, né, Vinícius? É um histograma dos 500 mil resultados, né? Sempre fazendo cada vez 10 erros verdadeiros sendo gerados, né? Então, são 10 mil erros verdadeiros, 10 mil vetores, corrija se estiver errado, 10 mil vetores de erros verdadeiros gerados com a distribuição... considerando 500 mil erros verdadeiros gerados, que vão gerar 500 mil erros estimados, que gera 500 mil... você tem o erro estimado, você tem um x, né? O seu valor x. Isso. Aí ele gera o histograma de frequência, né? E não é, Vinícius? Aí tá mostrando aí que com a distribuição normal é interessante aí, né? A segunda parcela, né? Que é essa branca, né? Aquilo que eu comentei em aula. Então, como a distribuição normal e está centrado em média zero, né? O erro verdadeiro é gerado com média 0 mais ou menos 3, né? Exato. Então, como tem esse balanço aí, né, de positivos e negativos simetricamente, aí como que chama aí? A distribuição de frequência dos 500 mil, né? Os 500 mil... Como que eu vou falar? As 500 mil parcelas que você simulou, né? Que veio da sua simulação, as 500 mil simulações da segunda parcela, tá parecido também com a distribuição normal, né? Exato. E com média zero, né? Que é interessante, né? Exato. Aqui tá normal, aqui segue normal, né? Isso.
também seguiu a normal, né? O erro verdadeiro seguiu a normal, aí também seguiu a normal. Aqui também, né? A primeira parcela também seguiu a normal. O erro estimado também seguiu a normal, né? E aqui não está escrevendo direito, mas aqui é normal também. Vou colocar um N aqui, ó. Normal. Aí normal também. Porque o grande, viu, Vinícius, é que na primeira parte da aula eu comento que o grande objetivo é o método quadrados te dar o erro estimado que segue a mesma distribuição do erro verdadeiro, né? Então aí deu certo, né? Exatamente. Esse é um caso que a gente geralmente pressupõe na prática aí, né? Que o pessoal faz na prática, né? Certo? Bem, próxima distribuição, Tomil. Agora você aumentou o intervalo, né? Que é a próxima distribuição. Agora, o que eu fiz? Ao invés de 10 medidas lá de distância, por exemplo, agora foram 30. Então, eu aumentei no número de observações. Aumentou a amostra. Se eu aumento o meu número de observações, então, vamos pensar o que aconteceria com essa parcela, né? Você está aumentando aqui, isso aqui vai tendendo a zero, né? Isso aqui vai tendendo a zero, essa parte aqui, ó. Isso aqui vai tendendo a zero. Isso daqui vai tendendo a zero, então, cada vez mais você está aqui, tá representando o erro daquela observação. Deixa bem claro que é para aquela observação I. E aqui, o que está acontecendo com a segunda parcela? Conforme você usa aqui o N, isso aqui também vai tendendo a zero. Então, a contribuição do erro verdadeiro para o erro estimado aqui, né? Ele vai tendendo a zero, isso aqui também, né? Se isso daqui vai tender a zero, né? Aqui, aqui, na verdade, vai ficar só o erro verdadeiro. Então, o que você espera é realmente que isso aconteça. Então, quando você aumenta as observações, você acaba aumentando a confiabilidade, né? Certo? Você acaba o seu erro estimado cada vez mais do real aqui, ó. O real eu falo que é esse aqui, né? Esse aqui é o, né? É o utópico. E aí, claro, essas 30 aqui, com certeza, gráfico aqui não dá para a gente ver muitos detalhes, né? Depois tem um próximo. Ok? Aí nós fizemos. Então, agora, ao invés do cara ir lá fazer 30 medidas de campo, ele faz 100. Ele aumentou. Isso aqui vai tendendo cada vez mais para zero, né? Ok? Mais para zero. Isso aqui também. Cada vez mais para zero. Então, cada vez mais eu estou me aproximando da verdadeira distribuição dos erros, né? Ok? E a média, claro, vamos ver depois no próximo slide, vai melhorar. Vamos ver aqui, ó. Aqui, o que eu fiz aqui? Aqui eu já plotei uma sobre a outra, tá? Então, o primeiro experimento lá foi com N igual a 10, N igual a 30 e N igual a 100. Então, eu plotei os 3 histogramas aqui no mesmo gráfico, tá? Se vocês observarem, olha lá, vamos olhar aqui essa parcela aqui. Se a gente observar aqui, a gente vê que para N igual a 100, né? Vou colocar aqui o gráfico do erro verdadeiro, né? N igual a 100, ele vai se aproximando cada vez mais conforme você aumenta o N, né? Vai aproximando cada vez mais da verdadeira distribuição dos erros verdadeiros, né? E o que vai acontecendo com a segunda parcela? A segunda parcela, olha só que interessante, né? Ela vai ficando, olha só, a distribuição aqui, ela vai ficando mais afunilada, né? Vamos dizer assim, né? Vocês observarem aqui, né? Vai ficando mais, olha só, com N igual a 10, ou seja, você vai, isso daqui vai tendendo cada vez mais para zero aqui, né? Isso aqui vai ficando cada vez menor aqui, ó. Né? A variação disso daqui vai ficando cada vez maior. A contribuição da média dos erros verdadeiros para o erro estimado vai ficando cada vez, né, menor ali, né? Tendendo a zero, né? E aqui essa parcela que vai tendendo a zero também, então isso daqui vai ficando cada vez mais próximo do erro verdadeiro, né? Olha a média. O que acontece com a média quando eu aumento o N lá, ó? Então, à medida que você aumenta o seu número de observações, né, à medida que você aumenta o N, você vai aumentando a confiabilidade, vai diminuindo aqui o desvio padrão do parâmetro,
né? E vai aproximando cada vez mais do valor verdadeiro lá do parâmetro, né? Vamos dizer assim. Então, o parâmetro que eu considerei verdadeiro aqui, deixar bem claro, é o valor 100, tá? Ok? O valor médio, né? Do parâmetro. Ok? Bem, aí o próximo exemplo que nós fizemos, agora, consideramos que o erro verdadeiro, né? Ele tem uma distribuição conhecida como distribuição uniforme. Ok? E consideramos, claro, que o erro está nesse intervalo aqui. Ó. Tá? Então, os erros são uniformemente distribuídos, né? Diferente do anterior, que é distribuídos, é uniformemente distribuídos, ou seja, dentro desse intervalo, eles têm todos os erros têm a mesma probabilidade de ocorrer. Ok? Então, essa aqui é uma distribuição conhecida como distribuição uniforme. Então, a gente considerou o limite aqui, né? De menos 3 a 3, né? Claro, dentro desse intervalo, todos os valores têm a mesma probabilidade de ocorrência, né? Então, essa aqui é o modelo de distribuição uniforme. Esse de fato, eu quero que o erro verdadeiro, né? O erro estimado, né? Represente isso daqui. Essa aqui é o nosso objetivo. Vamos lá para a equação, para o próximo gráfico. Olha lá. Nesse caso, pessoal, olha lá, interessante. Esse aqui é o erro estimado, então, do método dos mínimos quadrados, né? De novo, aqui, ó, para 10 medidas, tá? Isso aqui é para 10 medidas, tá? Então, 10 instâncias. Olha que interessante. A primeira parcela, né? Observem que isso daqui, ele está representando, né? Tentando representar que não é exatamente aqui o valor, né? Não é exatamente a distribuição aqui, mas ele está tentando o erro verdadeiro mesmo, a distribuição do erro verdadeiro, né? Daquela observação. Veja que ela está seguindo uma distribuição, deixa eu observar aqui, ó, está aparecendo uma distribuição né? Enfim, desculpa aí a caneta, estou pegando experiência ainda, mas ela segue aqui uniforme. Só que olha só o que acontece com a segunda parcela. Né? A segunda parcela, que é dos demais erros, para o erro estimado aqui, né? É a N aqui, a somatória dos erros verdadeiros das outras, né? Das outras observações, ela segue, embora a distribuição seja uniforme do erro verdadeiro, a segunda parcela segue uma distribuição normal, né? Segue uma distribuição, tá? E está seguindo uma distribuição. O resultado aqui é a distribuição. Isso que, olha só, está representando, né, a distribuição do erro verdadeiro, né? Ok? O mais interessante de tudo, o que a gente espera, né? No caso aí a média, ela segue uma distribuição normal. Olha só, os seus erros verdadeiros, embora eles sigam uma distribuição uniforme, ok? O parâmetro estimado, que é o valor médio, segue uma distribuição normal. Tá? Isso que é interessante. Tomil, quer comentar alguma coisa? Ô, Vinícius, comentar sim, fazer o link com a minha aula aí rapidinho, né? Claro. Que eu comento na aula aí, né? Que essa parte branca é a parte que atrapalha tudo aí, né? Que é a contribuição dos demais erros, né? Dos erros verdadeiros das outras medidas que não da IESMA, né? Então ela fica atrapalhando aí, né? Porque ela que atrapalha, porque se você pega a parte azul clara aí, azul claro ou verde claro, não sei qual que é essa cor, azul clara, você vê que como ela é o erro verdadeiro da própria IESMA, conforme o N igual a 10 ali, né?
para o N igual a 10, dá para notar ali que as 500 simulações, sempre enfatizando, né? Os 500 mil resultados que você gerou aí pelo Monte Carlo, realmente fica muito parecido com a distribuição normal, né? Normal não, com a distribuição uniforme, né? E só que quem atrapalha, se não tivesse aquela parte branca, a parte amarela, que é dos erros estimados, ficaria perfeitamente uniforme, né? Aí dá para ver até que esse casamento entre a branca e o azul aí, né? A branca dá uma perturbada no azul e faz com que o erro estimado ali fique um pouco diferente da distribuição uniforme. Repetindo, o grande objetivo, que tem estudante que acha que tudo é normal. Não. Se sua distribuição do erro é uniforme, o grande objetivo é que o MMQ consiga representar, né? Que suas medidas consigam representar, então, essa distribuição uniforme, o que estime o erro estimado, né, que o erro estimado seja também uniforme, né? E o mais interessante, né, Vinícius, e lembrando, quanto mais você consegue representar o erro verdadeiro, se ela é uniforme, e você consegue representar ela bem com as mesmas características no erro estimado, melhora a sua estimativa do X, do MMQ. E o mais interessante, né, Vinícius, que a gente vai continuar vendo aí que você fez, né? Sempre pode ser uniforme. O erro verdadeiro pode ser uniforme, mas o X estimado pelo método dos mínimos quadrados dá normal. Segue a função densidade de probabilidade normal, né? Isso. Exatamente, também. Aqui que tu comentou, ó lá, o erro estimado, né? Ele vai se aproximando do erro verdadeiro. Ó, vamos colocar para n igual a 30. Agora são 30 medidas. Olha lá. Ó, vou fazer esse jogo aqui de slide, que dá para ver até a diferença, né? Ó, né? Olha lá, cada vez mais. Agora n igual a 100. Né? Cada vez mais isso daqui ele vai afunilando, vamos dizer assim, né? Vai o desvio padrão, né? A incerteza, isso que é legal, a incerteza da segunda parte, que é a contribuição da estimativa dos erros verdadeiros, né? Ok? Das outras observações que contribuem aqui para o erro estimado, né? Isso daqui ele vai tendendo a zero, né? Com baixa variabilidade. E cada vez mais o erro verdadeiro, de fato, ele vai, olha lá, aparecendo aqui, né? Olha lá, ó, slide anterior, slide posterior, né? Isso aqui cada vez mais está mais próximo da verdadeira distribuição do erro verdadeiro. E aqui, cada vez mais, né? Isso daqui vai ficando mais preciso, ou seja, o seu parâmetro estimado aqui, que é a média, né? Vai cada vez mais tendendo ao valor verdadeiro, ok? Que no caso aí seria, claro, o valor verdadeiro sempre tem em mente, né? A gente fala isso, às vezes pode confundir, né? O valor verdadeiro, na verdade, é uma distribuição, né? É 100 mais ou menos alguma coisa, né? Ok? Bem, aqui é mostrando, então, já os 3 casos, né? Então, veja que à medida que eu vou aumentando o N, número de observações, aumentando a minha, vou dizer assim, eu vou aumentando a chance do meu erro estimado representar o erro verdadeiro. E é claro, olha o que acontece aqui com o parâmetro, a média, né? Vermelho, N igual a 10, verde claro aí, enfim, azul claro, N igual a 30 e o azul escuro aqui igual a 100, né? Então, veja que a dispersão, né, que é representada, quanto maior esse distanciamento em relação à média, né? Quanto maior isso, menos preciso eu estou, né, em relação a alguém. Então, no caso aqui, a azul aqui, ela é melhor do que os outros. Conforme você aumenta o N, ela está, de fato, representando ali, né, cada vez próximo do valor 100, que é o valor que eu considerei ali, tá? Ok? Ô, Vinícius, deixa eu comentar um pouquinho que esse gráfico, esse slide aí que você fez é sensacional, né? Porque mostra bem isso, né? Que na nossa área o pessoal está acostumado a pensar tudo como normal, né? Exato. Aí esse gráfico você mostrou bem aí, encaixando com a teoria, né? Da aula que eu ministrei, as primeiras partes aí, que é isso, né? Que você está mostrando aí, ó.
O grande objetivo é o erro estimado conseguir representar o que é o erro verdadeiro. Se ele é uniforme, ou seja lá o que for, tem que conseguir representar o que ele é, né? E o interessante é que quanto melhor você representa o erro verdadeiro, nesse caso específico, quanto mais ele representou a distribuição uniforme, melhor ficou o X lá na normal, né? O X sempre dá normal, o X estimado sempre dá normal. Olha como ele fica bem afunilado, né? Exato. Isso outra coisa também, Vinícius, pensando em aula de graduação, às vezes o estudante fica meio confuso aí com esse monte de valores aí. No final das contas, pessoal, aí, ó, o Vinícius, como ele fez 500 mil resultados, né, ele tá dando aí para você um intervalo, né, de você ir com a mesma situação, um equipamento de medida que tivesse seguindo essa distribuição uniforme, você vai lá uma única vez e faz 100 medidas e volta, certo? Você vai ter uma probabilidade aí de cair dentro do intervalo que está representado ali, tá? Se é 100, vai estar dentro do intervalo do azul escuro ali, né, Vinícius? Exato. Se você fez 30, vai estar dentro do intervalo do azul claro. Se você fez 10, vai estar dentro do intervalo do vermelho. Tudo com 68% de probabilidade, né? Por quê? Por que é fantástico? Porque o resultado aí é a distribuição normal. A gente sabe, né? Que a distribuição normal, 68% de probabilidade, né? Mais ou menos o desvio padrão, né? Claro, achando o desvio padrão do X barra aí, né? Se achar o desvio padrão do X chapéu aí, você cria um intervalo de 68% de probabilidade. É a distribuição normal, né? Mesmo lá em cima sendo... Isso. Mesmo o erro verdadeiro sendo uniforme, o resultado é distribuição normal. Isso. Manda brasa aí. Tem mais coisas interessantes agora. Beleza. Aí, nós simulamos aqui também, considerando que os erros verdadeiros seguem uma distribuição triangular, né? Então, ela é um pouco diferente da uniforme, embora o erro também esteja dentro do intervalo que eu considerei aí de menos 3 a 3. A diferença é que você tem um parâmetro de localização na distribuição, né? Que seria o valor médio, tá? Então, o valor médio do erro aqui, ó, seria 0, tá? Mais ou menos 3. Tá? Ô, Vinícius, isso é importante falar, né? Todos que você mostrou até agora, tanto a distribuição normal, quanto a uniforme, quanto a triangular, todas simulando que, digamos assim, o valor médio, né, desse erro verdadeiro 0, né? Quer dizer, você... Exato. E depois você vai fazer outros, né? Só para deixar claro. Isso. Mais ou menos 50%, né, Tonil? 50% para cá, 50% para cá. Então, a distribuição aqui é o seguinte, isso é interessante que você comentou, né? Você quer falar? Não, é só para enfatizar que é sempre centrado no 0, né? Sim, centrado no 0. E aí você tem a probabilidade de acontecer valores de erro negativo, né? Valores negativos, é as mesmas aqui. A proporção, né? A proporção dos erros negativos são 50%. O que ajuda na segunda parcela, né? Porque a segunda parcela quer esse cancelamento, né? Exato. Vamos aqui, então. Bem, n igual a 10. Ok? Eu acho que eu posso já indo para os próximos slides, porque acho que já ficou claro para o pessoal. Com 10 medidas, né? Pode passar. 10 medidas. 30 medidas. Olha lá, ó. 10 medidas. Olha o que acontece aqui, ó. Intervalo de menos 1 a 1, né? A segunda parcela, que a gente quer que isso daqui tenda a 0, né? Aumentei para 30, né? E cada vez mais próximo a distribuição do erro estimado próximo do erro verdadeiro, né? E a distribuição normal, né, cada vez mais afunilada, né? Exatamente, como sempre, normal. Não esquece normal. De enfatizar isso aí que é sensacional. Pode ser triangular, uniforme, o que for. O X estimado pelo método dos quadrados, sempre normal. Exato. Bem, igual a 100, vamos colocar aqui que é o gráfico que mostra, né, todo o resultado ali. Então, por exemplo, aqui que a gente está comentando, né, a distribuição aqui triangular, né, é aquilo que o Tommy comentou lá, o erro estimado, né, quanto mais eu represento, quanto melhor eu represento o erro verdadeiro aqui, né, melhor é a estimativa da média, né, do meu parâmetro ali, né, ok? E sempre, olha aqui, ó, distribuição aqui, ó, normal, distribuição aqui, qual que é? Normal, erro verdadeiro, triangular,
erro estimado, é uma combinação das duas, né? Essa daqui, como tu me falou, ó, Atrapalha. acaba atrapalhando. Exatamente. Tá? E aqui sempre, lógico, simétrico, né? Então, pessoal, até agora foi distribuições simétricas. O que eu fiz depois aqui? Aí eu fiz considerando agora uma distribuição triangular, só que ela é assimétrica. O que é assimétrico? Né? Significa que a parcela, né, a proporção aqui não é igual 50%, 50%. Tanto que o erro verdadeiro aqui, eu coloquei no intervalo aí de menos 5, né, do menos 5 aqui, a 1. Né? Então, veja que você tem, dentro desse intervalo, você tem maior concentração aqui, dos erros verdadeiros, os sinais negativos, né? Embora na média, a média aqui, ó, lógico, né? Aqui, né, o valor central, né, a localização dela esteja aqui no 0. Ok? Ô, Vinícius. Então, mas aí é sempre importante lembrar para o estudante que é como se eu tivesse um equipamento, um sistema de medida que está aí com uma certa tendência, né? Exatamente. Comenta isso aqui aí. Exatamente. Aqui está considerando, em relação às distribuições anteriores, eu considerei a taxa de proporção 50% e 50%. Significa que erros positivos e erros negativos, né, eles ocorrem com a mesma probabilidade. É 50% positivo e 50% negativo. Né? O que significa isso? Quando você soma os erros, né, vai ser a soma dos erros aleatórios lá. Né? Então, na hora que você soma esses erros aqui, isso aqui dá 0. Né? Significa que o seu equipamento, de certa forma, ali não existe uma tendência nele. Né? Agora, aqui nesse caso, a gente já tem uma concentração maior aqui, né? Desse lado mais negativo, significando que essa relação aqui não é verdade. Vai ser, vou colocar aqui um valor hipotético, tá? Que eu não calculei isso. Eu só coloquei o intervalo aqui, gerando simétrico. Então, eu vou colocar um valor só simbólico aqui. Aqui seria, por exemplo, algo aí de 80%, negativo, desculpa, aqui é negativo, né? Aqui é negativo. Opa, negativo. E desse lado aqui, ó, os 20% restante aí seria com valores 20% positivos. Se você somar isso aqui, o que vai acontecer? Vai dar menos 60. Não vai dar 0, né? Então, significa que tem uma tendência, lógico, negativa, tem uma tendência aí, possivelmente no seu equipamento, tá? Considerando um equipamento ali, está, por exemplo, está com problema de calibração, não foi calibrado, enfim. Ok, Tomil? Beleza, toca para frente. Vamos ver. Agora, olha só que interessante. Vamos lá. Mesma ideia, né? O MMQ, por incrível que pareça, ele sempre vai tentar representar o erro verdadeiro, que é aquela distribuição assimétrica, triangular assimétrica, né? Olha só. Mesmo a gente sabendo que o equipamento, nesse caso, está descalibrado, mas foi o que mediu. É isso que eu falei em aula. Ele tenta representar o que aconteceu na realidade. Se o equipamento está descalibrado, aquelas são as medidas, né? O método dos mínimos quadrados vai tentar representar aquela realidade, né? Então vai continuar, vai dar resultado tendencioso. Exato. E aí, olha lá, a primeira parcela, ele tenta representar de fato o resultado que é o resultado tendencioso, mas é a distribuição do erro ali, né? Exato. Só que daí tem a segunda parcela que, enfim, olha lá, é uma distribuição normal, né? Mas a gente já vê que, olha só, né, o valor médio dela aqui, né? Se pegar o valor central dela, não está igual nos outros casos, né? Estava 0, menos 3 e 3, né? Veja que tem um valor aqui que está, sei lá, 1 ponto alguma coisa, né? Certo? E aqui segue uma distribuição normal. É normal também. Aqui segue a distribuição a triangular assimétrica lá. Aqui tenta representar, né? Então, olha só, aqui é a distribuição, por mais que o equipamento esteja lá descalibrado, né? E aí tem essa distribuição, o erro verdadeiro,
A média continua normal. Continua normal. Mais um caso que mostra que a média, nesse caso, também segue uma distribuição normal, né? O MMQ sempre gera o vetor X normal, né? Resumindo. Exato. Mas tá tendo e a tendência, distância, exato. A distância verdadeira aqui, é a média, né? Esperada, era 100 o valor. Ó, onde está o 100 aqui, né? Mas é claro, pessoal, aí que está uma coisa. Eu estou conhecendo um padrão já sei que aquela medida teria que ser 100. É você que estipulou, né? Você sabe eu que estipulei, você mas simulou. Na prática do dia a dia, sem calibrar o equipamento, for para campo e medir, você nunca vai saber. O cara não ia saber. Claro que não. Agora, se você conhece o padrão, por exemplo, eu sei que aquela medida que eu estou fazendo, né, a grandeza que eu estou medindo, o comprimento, enfim, ela tem que ser 100. Se você chegar nesse resultado aqui, ó, você está vendo que já existe uma tendência aqui, né? Aí é mais processo de calibração que o cara está fazendo, né? O cara está comparando com o padrão. Mas se ele não tem o padrão igual a gente tem aqui, sabendo que é 100, ele vai achar que o resultado dele está fera, né? Exato. Ele vai olhar, ele não vai saber que é o 100, ele vai olhar ali e falar, tá legal. Ele não vai saber, né, que é essa triangular assimétrica, né? Enfim, vamos imaginar lá que ele está achando que segue uma triangular simétrica, né? Ele não vai, né? Porque ele não tem acesso aos erros verdadeiros, né? Que a gente está simulando. Né? Exato. Então, é muito importante que o engenheiro conheça o equipamento com que ele está trabalhando, né? Conheça a técnica também de medida que ele está trabalhando. Porque se ele sabe, por exemplo, que a distribuição do erro deveria seguir, por exemplo, de fato, uma normal, né? Então, e o seu processo de medida gerou isso, possivelmente tem algum problema de calibração, né? Exatamente. Evitar erros ali. Bem, então aí foi 30 medidas e cada vez mais, olha lá, cada vez mais aqui o erro estimado, ele ficando próximo da distribuição do erro verdadeiro, né? E aqui cada vez mais afunilando, né? A precisão do parâmetro, né? Cada vez melhor, né? Bem, você juntou esse também? Ah, tá aí. Juntei eles aqui também. Bem, é o mesmo processo, né? Mesma ideia. Distribuição normal, mas veja aqui que quando você muda o N, você consegue observar ali, por exemplo, que existe uma tendência, né? Conforme você aumenta o N, né? Certo? Dá para ver que em relação a eles, né? Existe algum efeito aqui, ó. Porque a média deles aqui estão diferentes, né? Quer dizer, a de 30 e 100 estão próximas, né? Aí também é interessante, né, que como a gente não teve essa distribuição bacana de positivos e negativos, né, como teve uma tendência mais de os verdadeiros negativos, o centro não é zero, né? Então essa parcela aí não... Exatamente. O centro está aqui, ó. Né? Opa. Aqui, né? Bem, agora também, eu não sei se eu comento esse daqui ou a gente deixa para uma... Pode comentar, vamos comentar. Tá, então vamos lá. Essa é uma agora, que você gerou aí por conta? Essa aí eu fiz uma distribuição louca lá. Gerei o erro verdadeiro com uma distribuição assimétrica também, uma distribuição qualquer aí, assimétrica, não é que é triangular, uniforme, não, é uma distribuição aí de... o pessoal chama aí da estatística como distribuição de Pearson, né? Você fornece os parâmetros de uma distribuição, que é a média, né, o desvio padrão, a simetria e curtose, né? Você tem essa tipo de distribuição. Aqui que eu considerei uma distribuição que, na média, o valor médio dela é 0, tá? A distribuição dela, então, do erro verdadeiro vai ser 0. Desvio padrão de mais ou menos 3, só que ela é assimétrica à esquerda, né? Então, é negativo, né? Então, você tem maior concentração aqui, né, do erro a cauda, né, da distribuição concentrada nessa região aqui, né? Ok? Então, foi uma distribuição que eu gerei, assim, só para mostrar o que acontece. É legal para mostrar que o X vai continuar dando normal. Para enfatizar bem. Pode ser qualquer distribuição.
Exatamente. Essa é a ideia, pessoal. Você criou uma lá de qualquer jeito, né? Dos erros verdadeiros, e o X lá continua normal, né? Exato. E aí aquela parcela, né? Que é a contribuição, né, das outras observações, continua sendo normal, só que veja só, ela tem uma cauda aqui, né? Mais pronunciada, né? Vocês observarem aqui, né? Deixa eu apagar aqui para ficar mais visível. Mas dá para ver que é mais pronunciado aqui, né? Consegue ver aí, Tommy, que é mais... Consigo. E aí o processo é interessante porque, como o sinal aqui é negativo, né? Enfim. A tendência dos negativos ficou positiva ali, né? Exatamente. Então, olha só que interessante. Então, a normal da contribuição dos demais erros estimados, né? Isso aqui, essa multiplicação é do erro estimado, né? Distribuição normal mais o erro verdadeiro ali, parcela do erro verdadeiro estimado, e o erro de fato estimado ali, né? Que é essas duas contribuições aqui, vai dar essa distribuição cada vez mais próxima da distribuição real, né? E o valor do parâmetro sempre normal. E aqui, o erro verdadeiro, claro, seguindo a distribuição lá que eu gerei, né? A distribuição que eu gerei lá. Essa parcela. E aí, olha essa... Pode falar. Não, pode comentar, eu já vou mudar para o próximo slide. De repente, junta as três. Você fez ficar N igual a 10, N igual a 30, N igual a 100. Sim, olha lá. Pode juntar tudo aí para a gente... É a mesma ideia, né? É a mesma ideia. Não, né? O que eu ia comentar, Vinícius, que é sensacional desse aí que você fez, que você gerou uma distribuição assimétrica, então quer dizer, tudo bem, não tem esse balanço dos positivos e negativos de forma 50%, mas eu reparei bem ali, ó, que está escrito ali, você gerou com média zero. Exato. Por isso que o X, mesmo nessa situação complicada, ele ficou ali com uma média, a média ali dele está próximo de zero, né? Está zero, está 100, né? Que é o nosso valor de referência. Então, mesmo sendo assimétrico. Só que, claro, né, dá para ver que tem uma probabilidade de ir mais para o lado da esquerda, né? Ele tem essa tendência para a esquerda, né? Significa que, como ele é assimétrico, né, a distribuição do erro verdadeiro, mas você centrou que a média é zero. Diferente daquela triangular, que a média não era zero lá. Exato, então, você teve uma tendência no X, né? Aqui não, como a média é zero, se a gente pega o valor médio dessas 500 mil valores, tanto para 10, para 30 e para 100, ele está muito próximo do 100 ali, né? Do valor de referência. Né? Mas ele tem uma tendência para a esquerda, né? Exatamente, isso. Não dá uma distribuição normal tão perfeita assim. Exatamente. Bem, mas é interessante, né? Independente da distribuição que você gera lá, que seu equipamento gera, pode ser a mais maluca de todas. Seu equipamento pode gerar medidas com erros verdadeiros numa distribuição mais maluca que for. Não interessa, né? A tendência do X estimado pelo método dos mínimos quadrados é seguir a distribuição normal. Exatamente. Bem, aí eu também fiz mais uma aqui, né? E aí também, aqui somente com valores positivos. Olha lá, pessoal. Agora eu considerei uma distribuição triangular também, ok? Assimétrica e apenas valores positivos. Vixe, aí é... Então, tem esse caso também. Então, seu equipamento é como se o seu equipamento estivesse sempre produzindo erros verdadeiros positivos, né? Tá com uma tendência. Exatamente. Tá. Exato. Tá com uma tendência, exatamente. E ainda ela é assimétrica. E a média ainda não é zero, claro, né? A média aqui, ó, tá aqui, ó. Tá centrado, quer ver em que valor? Na verdade, tá com uma tendência mesmo, ó. Próximo de 4 e 4. Entenderam? Então, ela tá o valor médio aqui do intervalo é 4. Ok? Manda brasa. Okay, vamos lá. Esse aqui, essa distribuição aqui. Olha lá. Bem, o que está acontecendo aqui, né? N igual a 10, eu vou colocar novamente aqui. N igual a 10, N igual a 30, cada vez melhor. Deixa eu colocar o gráfico geral aqui para a gente ver. Interessante.
Olha que interessante, pessoal. O erro estimado, né? Cadê o erro? Não, a segunda parcela aqui, ó, do erro estimado, né? Que é a contribuição dos erros verdadeiros das outras... contribuição da estimativa, né? A estimativa dos erros verdadeiros das outras observações, para aquela observação, né? Olha só esse gráfico aqui que interessante. Ele está mostrando que, realmente, né? A importância do N ali. O N, conforme você varia o número de observações, a sua média, o valor esperado ali, ele está, da contribuição aqui, né? Ele vai tendendo para aquele valor que eu tinha colocado, né? Que tá, acho que era 4, né? Aqui, se não me engano, né? Só que, claro, aí tá negativo porque tem um sinal negativo. Porque é negativo. Isso, vai tendendo para esse valor aqui, né? Exatamente. Certo? O que a gente quer que, na verdade, então, ou seja, se a gente quer que esse valor, a gente queria, né? O desejo nosso é que fosse 0, porque para assumir isso daqui e representar, de fato, a observação, né? O erro estimado, o erro verdadeiro, né? Bem, é claro que se vocês observarem lá o erro estimado, se acontecer isso aqui, então agora só tem valores positivos, né? Bem, embora a forma da distribuição aqui elas sejam parecidas, né? Sejam ali bem próximas, né? Conforme aumenta o N, os valores aqui, ó, tá totalmente tendencioso ali, né, Tomil? Isso. Então, não sei, então realmente... Não teve o balanço de positivos e negativos, né? Porque tudo positivo ferrou, né? Você tá tendo uma... Tudo positivo, exatamente. Embora a forma seja bem próxima, né? Você vai olhar aqui, os valores aí estão totalmente fora do que, de fato, deveria ser o erro. E o X, Laurence? E o X? O X ficou até próximo, tá o quê? 100 e... Ah, não, tá com tendência. Tá com tendência, né? Mas de novo normal, né? De novo, distribuição normal aqui, né? Mas se vocês observarem, vai aumentando o N, vai aumentando a precisão, mas se tiver a tendência aqui, ó lá, aqui, né? Certo? O valor aqui também tinha que... Eu simulei também com 100 também, tá? Então, bem... Tá dando quantos ali? 103, né? Tá 103 alguma coisa. Exatamente. O cara nunca ia saber que tem esse erro Exato. de 3 metros Claro. de pouco. Isso, exatamente. Mas ele conhecendo a distribuição que ele deveria seguir, vamos dizer assim, do erro verdadeiro, né? Ele, observando a distribuição dele, que ele gera por Monte Carlo, ele pode falar, olha, realmente está com problema no equipamento, né? Isso. Alguma coisa gerou uma tendência aqui, aí teria que investigar quais foram as causas, né? Do problema aí. Bem, aí, o que eu fiz aqui? Eu coloquei as principais conclusões de tudo isso que a gente analisou, né? Os principais, a gente fala highlights, né? Os principais destaques, né? A primeira é o seguinte: independente da distribuição do erro verdadeiro, aí tem que lembrar da aula do Tomil lá que o erro verdadeiro ele é composto pela parte aleatória e a parte não aleatória, tendência, viés, bias, né? Esses nomes aí. Né? Mas a parte do que não é aleatório, né? Então, independente da distribuição do erro verdadeiro, a distribuição do parâmetro incógnito, no caso é a média, sempre segue uma normal, né, que a gente mostrou aqui. Ok? A gente mostrou, né? Olha lá, ó, deixa eu só voltar para ficar mais claro. Olha lá, sempre segue a estimativa do parâmetro, sempre segue uma normal, independente da distribuição, né, do erro verdadeiro. O método mínimos quadrados é melhor quando os erros verdadeiros são compostos apenas por erros de natureza aleatória, sem tendência, ou seja, sem viés, sem bias. O que isso significa? Com máxima simetria possível. O sinal do erro com proporção que 50% positivo e 50% negativo. Né? A gente mostrou aí um exemplo que quando tem a tendência, né? Embora o NMQ, claro, ele vai representar ali, né, o que está acontecendo, né? Quer dizer, ele vai representar nesses casos que a distribuição como que eu digo, tem valores positivos e negativos. Nesse caso que tem só valores positivos, ó, deu zebra aí, né? Não, veja que o erro estimado aqui não embora a forma, né, seja próxima ali, ela não representou de fato a distribuição do erro. Os valores aqui estão enviesados aí, né? Bem,
A distribuição do erro estimado se aproxima cada vez mais da distribuição do erro verdadeiro quando, claro, isso é importante, quando se aumenta o número de observações, né? Então, a distribuição daquele erro que a gente estima pelo MMQ, né? Ele vai se aproximando cada vez mais do erro verdadeiro quando a gente aumenta o N. Aí o parâmetro... Pode falar também. Aí a precisão aumenta também, né? Exato. Do X estimado, claro. Exato, o desvio padrão diminui, né? Claro, isso. Então, a gente vai, enfim, melhorando aí exatamente a incerteza, né? Bem, o parâmetro estimado será igual ao seu valor verdadeiro. Quando isso acontece, né? Se o seu sistema de medidas tem tendência, bias, viés com relação à média zero desejada, e se conseguirmos um MMQ perfeito, o que é o MMQ perfeito? Aquele que estima o erro, né, verdadeiro, com proporção 50% positivo e 50% negativo, né? Certo? Então, o parâmetro estimado será cada vez mais próximo do seu valor verdadeiro, né? Claro, se tiver o viés na medida, vai ter o viés lá no parâmetro, mas ele vai representar. Não é isso, Tomil? Entendeu? Exatamente. Claro aí? É aquilo que que eu falei na teoria e foi comprovado aí com a aula de hoje, né? Com as suas simulações. Quanto mais eu consigo representar o que de fato foi o erro real, né, mais perfeito, entre aspas, foi o nosso método dos mínimos quadrados, né? Mas é claro, Exato. Se o erro verdadeiro tem viés, o perfeito do MMQ vai ser representar esse viés também, né? Exato. Vai dar um parâmetro X viesado também, né? Exatamente. E aí a gente viu, quando aumenta o MMQ tende a representar cada vez melhor o sistema aí, de medidas, então o erro verdadeiro, né, do sistema, enfim. E, claro, pessoal, por que existe a importância aqui do controle de qualidade? Né? Por que tem a importância aqui do controle de qualidade? Porque todos esses erros verdadeiros, eles foram gerados, né, conhecendo ele, né, partindo de um padrão já conhecido, né? Às vezes, a gente não conhece o erro, né? O que a gente pode fazer, na verdade, a partir do momento que você tem lá o seu sistema definido, você conhece a precisão do seu equipamento, enfim, como nós mostramos aí, se tiver um viés ali, mas você não quer esse viés, né? Você não vai saber disso. O MMQ vai representar isso perfeitamente, né? Aí eu vejo como a importância aí, do controle de qualidade, né? Ou seja, depois do ajustamento de observações ter sido realizado, é importante que o controle de qualidade, então a detecção de possíveis erros não aleatórios ali, sejam detectados, identificados e removidos do conjunto de dados, para a gente poder garantir isso daqui, né? 50%, 50%, né? Ok? Bem, Tony, se você quiser comentar alguma coisa a mais aqui. Não, só para fechar, Vinícius, comentar, né? Eu gosto de enfatizar bastante isso, né? Porque é algo sensacional, né? Que às vezes as pessoas, mesmo quem já fez a disciplina, às vezes assim, não se. Porque isso aqui foi simulação Monte Carlo, né? Para poder enxergar tudo isso, né? Mas eu quero enfatizar mais uma vez. Não importa qual é a distribuição de probabilidade do seu equipamento, lá do seu sistema de medida. O estimador MMQ sempre vai estimar lá o valor X, que vai seguir, vai estar próxima, né, de uma distribuição normal. E quanto mais medidas você tem, mais redundância você tem, né? Vamos excluir os casos aí de tendência, etc., né? Tendência zero, digamos assim. Quanto mais medidas você tem, mais a distribuição de probabilidade do X estimado pelo MMQ segue a distribuição normal. Pode ser a mais maluca possível, né? E aí também enfatizar, né? Porque muitas vezes a gente também pensa, né, de forma errada, né, que o MMQ funciona muito bem se a distribuição for normal, né, das medidas, né, dos erros verdadeiros. Não, ela pode seguir uma distribuição uniforme, pode seguir uma distribuição triangular, pode seguir uma distribuição laplaciana, sei lá.
O legal é o seguinte, independente da distribuição que as suas medidas seguem, né, os erros das suas medidas seguem, o mais importante disso é ter a simetria, né, entre positivos e negativos, né? E o centro no zero, né? No erro zero, né? Acho que esse é o lance. Então, essa história de falar de medidas com distribuição normal, não é só, né, com a distribuição normal. Pode ser a distribuição uniforme, que a gente viu aqui, a triangular. O mais importante é essa simetria, né, de positivos com negativos, né, independente da distribuição. Exatamente. O que você acha? A gente mostrou aqui, né? A gente mostrou nesse exemplo aqui, né? Da uniforme, por exemplo, né? Exatamente. Simétrica, né? Uniforme simétrica. Distribuição uniforme simétrica, exatamente. E é simétrica sempre, né? Simétrica, Uhum. É isso mesmo, independente da distribuição do erro verdadeiro, o MMQ sempre vai tentar, primeiro, representar aquele... Tentar, né? Porque pode ter aqueles problemas que eu falei quando a distribuição não é simétrica, né? Ele vai tentar representar aquilo, e quanto melhor ele representar, melhor a minha estimativa do parâmetro. Quanto melhor a estimativa do... Claro, o parâmetro, né, que é estimado, ele sempre segue a distribuição normal. E o mais interessante, a segunda parcela também, as contribuições das observações, dos erros das observações para o erro estimado, né, para o erro estimado aqui, né, ela também sempre segue uma distribuição normal. Sempre seguindo uma distribuição normal. E quando você vai aumentando o N para uma distribuição simétrica, isso daqui vai tendendo a zero, né? Isso é interessante do método, né, do MMQ. É exatamente isso, meu. O pessoal, ele comenta, a gente vê por aí o pessoal comentando que as suas observações, né, de campo lá tem que seguir uma distribuição normal, né? Não é verdade, né? O mais importante é que a distribuição do erro, ela seja proporcionalmente, né, 50% com valores negativos, 50% com valores positivos. Esse seria vamos dizer assim, o desejado, né? Certo? Simetria, né, resumindo. Simetria, exatamente. Ô, Vinícius, mas valeu então, né? Acho que valeu, Tomil. Acho que a gente fechou. Acho que foi bacana aí a aula, né? Tomara que o pessoal goste. E como eu costumo comentar, né? Não tem um livro isso aqui, né? E espero que a gente tenha contribuído aí, beleza? Beleza. Falou. Fechou. Valeu, obrigado, Tomil. Obrigado.